Graça e paz, que a mão de Deus seja sobre a sua vida nesta manhã de terça-feira. Eu tenho uma aula, um conteúdo para compartilhar com você. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Nesta jornada, nós estamos meditando nas palavras, nas sábias palavras de Salomão. E hoje nós vamos estudar a sexta aula, que é o sexto capítulo de Provérbios. E neste capítulo tem alguns ensinamentos relevantes para a vida, que observando estes ensinamentos, aplicando esses ensinamentos, você terá muitos benefícios e será muito bem sucedido naquilo que você vir a fazer. Eu quero te pedir três coisas que eu sempre peço todas as vezes que estamos aqui em aula. A primeira é que você vai lá no comentário e deixe o seu pedido de oração. Faça isso. Coloque lá o seu pedido de oração. Faça isso agora. Coloque lá a sua necessidade, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que está no teu coração, aquilo que você necessita da parte de Deus. Então faça isso agora. Vai lá. Coloque lá o seu pedido de oração. Esta é a primeira coisa. Colocou o pedido? Muito bem. A segunda, você vai dar um like, um joinha. E a terceira, você vai compartilhar para 3 pessoas. Vai enviar para 3 pessoas esta aula de hoje, que é a sexta aula. Hoje nós vamos estudar Provérbios 6. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula. Este é um canal de oração, de orientação e de direcionamento. Todas as manhãs estamos aqui ministrando uma aula de sabedoria, uma aula de instrução, de conhecimento, para que você tenha clareza sobre as decisões que você possa vir a tomar, sobre as principais áreas da sua vida, espiritual, emocional, sentimental, familiar, financeira. Sobre cada área da sua vida você precisa ter sabedoria para tomar a decisão correta, para tomar a decisão certa. Vamos então ao que a palavra diz, a aula de hoje, verso 1. Filho meu, se você servir de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, filho meu, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. O que Salomão, o sábio Salomão, está querendo me dizer e te dizer nesses primeiros 5 versículos? Ele fala da importância de você não se colocar como fiador. Da importância de você não se colocar como fiador de alguém. Emprestar algo e ser um fiador. Aqui ele deixa claro que aquele que se coloca como fiador, ele caiu numa armadilha. Por quê? Porque quando você se coloca como fiador, muitas das vezes o que te dá é um desconforto, é um problema, por falta de pagamento, por falta de honrar as palavras. Não sei se você já emprestou ou foi fiador de alguém, ou emprestou um valor para alguém, e esse alguém não tinha como pagar, não te pagou, enrolou, não deu prioridade à palavra que foi empenhada. Então, o que Salomão aqui, ele quer te prevenir? Te prevenir de um desconforto, te prevenir
de um problema. Então, se você pode evitar esse problema, para que você vai procurar? Porque quando você se coloca como fiador, quando você empresta dinheiro para alguém, você está indo em direção a um problema. É isso que Salomão está dizendo. Então, se você já caiu nessa armadilha, nesse laço, você precisa fazer o quê? Insistir, incomodar aquela pessoa para que ela te pague. Para que ela te pague. Porque senão ela não vai te pagar. Senão você vai ter dificuldade de receber. Esta é a mensagem, este é o ensinamento de Salomão até o versículo 5. Vamos na sequência dos versos. Versículo de número 6. Olha o que ele diz. Observe a formiga, ó preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisão, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. O que Salomão está dizendo nesses 3 versículos? Ele está dizendo que você, nós precisamos observar a formiga. A formiga, ela trabalha com excelência. A formiga, ela é precisa. Ela trabalha com perseverança. A formiga, ela não é preguiçosa. Não sei se você já viu, em algum momento da sua vida, uma fileira de formigas, aquelas formigas que carregam pedaços de folhas, e elas são bem disciplinadas, e sem o líder, ela faz o que tem que ser feito. O que Salomão está dizendo aqui é que nós precisamos deixar a preguiça e fazer o que precisa ser feito. Assim como a formiga não precisa de um governante, assim como a formiga não precisa de uma supervisão, assim como a formiga não precisa de que alguém fique mandando ela fazer, ela faz porque precisa, assim você precisa fazer. Assim você precisa se levantar, assim você precisa se posicionar e fazer o que precisa ser feito. Ninguém precisa estar mandando você fazer, você sabe o que tem que fazer, não é verdade? Você sabe que tem que tomar o café? Você toma o café. Você sabe que tem que almoçar? Você almoça. Você sabe que tem que jantar? Você janta. E sobre as outras áreas da sua vida, a sua vida espiritual, você sabe o que tem que fazer para a sua conexão com Deus aumentar? E a sua vida emocional, sentimental, você sabe o que tem que fazer? O que Salomão está dizendo? Você precisa fazer o que tem que ser feito. Você não tem que ser preguiçoso, você não tem que ser preguiçosa. Você precisa fazer o que tem que ser feito. É isso que Salomão está dizendo aqui. Olha o que ele diz no versículo de número 9. Até quando você vai ficar deitado? Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Salomão dizendo, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando? Quando se levantará do seu sono? Aqui Salomão está chamando a minha atenção e a sua atenção para dizer o seguinte, até quando você vai ficar inerte? Até quando você vai ficar com os braços cruzados? Até quando você vai ficar sem fazer nada, sem fazer o que tem que ser feito, sem agir, sem fazer o que precisa ser feito? É isso que Salomão está dizendo. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até quando você vai ficar com os braços cruzados, vendo o mundo cair sobre a sua cabeça, vendo o seu relacionamento indo de ralo abaixo, vendo a sua saúde se definhando, vendo as suas finanças se acabando? Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Esta é uma palavra de orientação, mas de advertência. E ele continua dizendo, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do sono, tirando uma soneca? Olha o que ele diz, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar.
A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Ou seja, enquanto você dorme, enquanto você cochila, enquanto você descansa, enquanto você cruza o braço, a sua pobreza. Quando ele fala pobreza, ele fala escassez, ele fala miséria, ele fala falta. Quantas pessoas têm falta na área espiritual, falta de comunicação, falta de comunhão com Deus, falta emocional, falta sentimental, falta financeira, falta familiar, porque está deitado, dormindo, de braços cruzados, cochilando, não se posiciona para mudar a vida, não se posiciona para mudar a sua realidade. E ele continua dizendo: a pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há seis coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. Ouça isso, aqui vai outro ensinamento. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso aqui vai mais um ensinamento. Olha o que Salomão diz, a partir do versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Aqui ele fala que há 6 coisas que Deus odeia, que Deus não tem prazer, que Deus não gosta. Há 6 coisas que Deus odeia. A 7ª coisa, ele detesta. E aí ele começa a dizer, primeiro, olhos altivos. Língua mentirosa. Quantas pessoas têm o hábito da mentira? Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha mentiras. Quantas pessoas espalham mentiras? Usam os seus lábios para proferir mentiras. E a sétima? Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Essas são as 7 coisas que Deus odeia. Continuando, versículo 29. Filho meu, aqui Salomão agora traz para você esta palavra. Filho meu, obedeça os meus ensinamentos. Obedeça os ensinamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-o sempre junto ao teu coração. Ata-o ao redor do teu pescoço. Quando você andar, eles te guiarão. Quando dormir, estarão te protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, do homem imoral, dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice no seu coração a sua beleza, nem a deixe seduzir com os seus olhares. Pois o preço da sua prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no seu peito sem queimar a roupa? É claro que não. Assim acontece com quem se deita a uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tenha em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Mas a mulher que comete adultério não tem juízo.
Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. A si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme despertará a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Que leitura, que texto, que ensinamento. Eu quero te orientar a ler novamente, com calma, e fazer aquele resumo e me enviar, porque aqui tem uma lição muito importante. Deixa eu orar por você. Coloca sua mão no coração. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo teu filho, pela tua filha. Eu declaro toda a sorte de bênção, toda a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eu declaro que o Senhor venha se cumprir as suas promessas, livrando ele, livrando ela da mulher imoral, do homem imoral, livrando dos laços, livrando das astutas ciladas do diabo. Dê vitória ao teu filho, à tua filha, nessa jornada, para que saia de um estado atual e caminhe para um estado de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro.